Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E a economia de vários países sofreu uma recessão brutal em 2020. A pandemia de coronavírus e os confinamentos levaram a quedas históricas do PIB em nações como França, Espanha, Alemanha e Hong Kong. O Produto Interno Bruto francês caiu 8,3% no ano passado, após um crescimento de 1,5% em 2019. Os dados são de uma primeira estimativa publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. Não se viu uma recessão desse tipo desde a Segunda Guerra Mundial, embora a queda não tenha sido tão ruim quanto se esperava. Na Espanha, o PIB despencou 11% em 2020. Conforme a primeira estimativa oficial. Esse número se ajusta com a previsão do governo, que antecipou menos 11,2%. Já o Fundo Monetário Internacional havia se mostrado mais pessimista, com menos 12,8%. A Espanha terminou 2020 com mais de 500 mil de desempregados adicionais, sobretudo nos setores de turismo e de hotelaria. Em 14 de janeiro, a Alemanha foi a primeira das grandes economias da zona do euro a anunciar uma queda de 5% do PIB, o pior ano desde 2009. A Alemanha divulgou que a soma de tudo que se produz no país registrou um fraco crescimento de 0,1% no quarto trimestre. A economia de Hong Kong caiu 6,1% em 2020. O número é algo inédito para a cidade-estado afetada pela pandemia do coronavírus e no âmbito de maior controle do poder central chinês contra o movimento de protesto pró-democracia. O Produto Interno Bruto caiu 3% ano a ano no último trimestre de 2020, confirmando uma queda recorde para todo o ano. Para 2021, as perspectivas gerais não são boas. Segundo um economista do Instituto Rexcode, a França terá dificuldades para alcançar o crescimento de 6% previsto pelo governo para o primeiro trimestre. Na Alemanha, o Instituto Econômico DIW estima que o PIB cairá 3% no primeiro trimestre de 2021. As más notícias podem continuar na próxima semana, com a publicação do PIB anual da Itália e da zona do euro. E a farmacêutica americana Johnson & Johnson comunicou que a vacina produzida contra a Covid-19 tem eficácia de 66%. Ainda que tenha sido menor na África do Sul devido à variante mais infecciosa. O imunizante da empresa requer apenas uma dose e pode ser armazenado em geladeiras comuns. O imunizante, que requer apenas uma dose, é 85% eficaz na prevenção de formas graves da doença. A Johnson & Johnson deve solicitar a autorização de distribuição de emergência nos Estados Unidos a partir da próxima semana. 2 vacinas contra a Covid-19 estão atualmente em circulação no país, que contabiliza o maior número de mortes pela pandemia, a da Moderna e a da Pfizer-BioNTech. A soma potencial de uma terceira chega em um momento em que os americanos tentam acelerar o ritmo de imunização para atingir a meta do presidente Joe Biden de 1,5 milhão de doses injetadas por dia. Assim como outras vacinas, a da Johnson envia instruções genéticas às células do corpo humano para criar uma proteína específica do coronavírus, que por sua vez permite que o sistema imunológico aprenda como responder ao vírus verdadeiro. O imunizante da Johnson & Johnson, no entanto, pode ser armazenado em temperaturas normais de geladeiras, o que facilita a distribuição. E mudando de assunto, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, acusou talibãs de não cumprirem com os compromissos assumidos no acordo de paz firmado em Doha, no Catar, em fevereiro de 2020. Após um acordo histórico entre o governo do ex-presidente americano Donald Trump e o grupo islâmico Talibã, a falta de compromisso deve levar Joe Biden a revisar o pacto. A decisão foi firmada na tentativa de pôr fim a 18 anos de conflitos no Afeganistão.
Cerca de 3.500 militares dos Estados Unidos e de países da coalizão liderada pelos americanos morreram no país desde 2001. O envolvimento dos Estados Unidos no país teve início após os atentados de 11 de setembro, conduzidos pela rede terrorista Al-Qaeda, à época baseada no Afeganistão. Conforme o porta-voz do Pentágono, John Kirby, não estão sendo respeitados compromissos como redução da violência e rompimento dos laços com a Al-Qaeda. O acordo previa a retirada total das forças americanas até maio, em troca da promessa dos insurgentes de não permitir que grupos terroristas operem nas áreas que controlam, renunciando assim ao terrorismo. E em São Paulo, o governo estadual e a prefeitura da capital paulista cancelaram oficialmente o ponto facultativo em repartições de serviços públicos no carnaval deste ano, nos dias 15 e 16 de fevereiro. O expediente dos funcionários ocorrerá normalmente nos 2 dias. Segundo o governador, o objetivo é evitar aglomerações, festas e encontros com o feriado. E para encerrar, a exposição excessiva ao sol sem o uso de filtro solar é um fator de risco para desenvolver câncer de pele. Em um país quente e ensolarado como o Brasil, temos que estar atentos aos sintomas da doença, que atinge 185 mil pessoas todos os anos. Por causa das manchas na pele, a Albinha faz o uso diário do protetor solar. Sim, com certeza, até porque eu desenvolvi, infelizmente, alguns melasmas, aí eu tenho que usar, sim. Ou que chova, ou que faça sol, mesmo assim os raios, por mais que a gente não sinta, eles estão existentes e com certeza são capazes de nos atingir. Assim como ela, muita gente também se preocupa com a exposição solar e se protege. Devido à radiação, ser muito intensa, eu tenho medo de ter um câncer de pele no futuro, então é uma proteção. A gente não percebe, mas essa proteção evita dores e desconfortos, entendeu? Porque os raios criam isso, queimam a pele, a gente não percebe, mas o organismo percebe. Pois é, mas nem todo mundo faz o uso do protetor solar. Hoje eu saí correndo, não deu tempo. Tá nublado. O câncer de pele é o tumor de maior incidência no Brasil. A exposição excessiva ao sol, sem proteção, pode provocar alterações celulares, levando ao desenvolvimento do câncer. O protetor solar é um aliado e tanto quando o assunto é prevenção do câncer de pele. Por isso, a necessidade de se proteger do sol, principalmente no verão. As pessoas acreditam que elas precisam usar o protetor só quando elas vão para a praia, aí passa uma vez só, não reaplica. Então, é importante utilizar o protetor solar todos os dias. A gente sabe que a radiação passa pelo vidro. Então, a gente está sentado aqui com uma janela aberta, a radiação está entrando aqui e essa radiação pode levar a um câncer de pele. Então, o ideal, a gente passar o protetor meia hora antes de se expor ao sol. Quando for para a praia, piscina, molhou, suou, precisa sim reaplicar o protetor. E de uso diário, a gente fala, principalmente rosto, pescoço, braço, mãos que estão expostas, a aplicação de 3 em 3 horas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, quase 30% dos tumores malignos registrados no Brasil são câncer de pele. Os números são alarmantes: 185 mil novos casos todos os anos. Os mais comuns são os carcinomas e o melanoma, que é o tipo mais agressivo de câncer de pele e pode até levar à morte. O carcinoma são os mais comuns, né? E está mais associado com pessoas que estão mais expostas ao sol. Então, pacientes que trabalham em área rural, pacientes que não passam protetor em área exposta, região de orelha, rosto. Esses são menos graves, porém, não deixa de ser um câncer, né, maligno. São mais comuns e menos graves. Já o melanoma é aquele câncer de pele que é mais escuro. Ele pode aparecer tanto de uma pintinha, ou ele pode aparecer numa pele sadia, aparecer uma lesão escura, que está machucando, sangrando. Esse câncer é mais raro e quando ele aparece, ele é mais agressivo, né? E se a gente faz o diagnóstico dele cedo, a chance de cura é 90%. E como a exposição ao sol é o principal fator de risco do câncer de pele, tomar esses cuidados pode ajudar na prevenção. Evitar o horário de sol das 10 às 16 horas, que são o horário que tem a maior radiação.
E além disso, a gente pode utilizar também roupas que tenham proteção, com roupas normais, e se conseguir uma roupa com proteção ultravioleta também é muito bacana, chapéu, óculos, boné, tudo que a gente puder fazer para cobrir a nossa superfície também ajuda bastante. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.